Olá a todas e todos, uma boa tarde deste dia 11 de junho de 2023, um domingo, onde estarei com vocês aqui traçando um breve panorama e perspectivas dessa chamada contraofensiva na Ucrânia, considerando o atual estágio político, diplomático e militar no qual se encontra a guerra. Antes de tudo, eu vou pedir para que todas e todos que estão aqui nesse canal, né, que se inscrevam, que ativem o sininho, que curtam e que compartilhem esse vídeo curto e que também acompanhem os outros conteúdos que nós desenvolvemos no nosso canal aqui no YouTube. Bom, as informações que eu possuo e que eu vou estar discutindo com vocês aqui agora são aquelas que que são possíveis de obter até às 17 horas do sábado, né? Ou seja, esse vídeo ele foi gravado no dia de ontem, está sendo solto no dia de hoje, refletindo informações que podem, em alguma medida, ter algum andamento posterior dentro do campo de batalha que costuma, né, modificar-se muito rápido em determinados momentos, né? Não é o caso que eu acredito que vai acontecer agora, né? Porque o exército, as forças armadas ucranianas iniciaram um movimento ofensivo no sentido de tentar responder ao avanço militar russo no Donbás e no sentido de queimar as suas últimas, uma das suas últimas, né, porque não pode se dizer que é a última, né, mas uma das suas últimas reservas estratégicas no país para poder tentar conter o avanço russo no leste. E por que os ucranianos estão fazendo isso nesse momento, né? Eles fazem porque eles perceberam, né, que com a derrota militar em Artyomovsk, Bakhmut para os ucranianos, Artyomovsk para os russos, né? Com a derrota militar que eles sofreram nessa região, abre-se um leque da possibilidade de um avanço russo na região da linha, né, das duas principais cidades no leste que hoje são controladas pela Ucrânia, que são as cidades de Slaviansk e a cidade de Kramatorsk. É óbvio que os russos não vão avançar diretamente sobre essas cidades, porque isso poderia levar a uma nova série de batalhas consecutivas, rua por rua, bairro por bairro, que aconteceu em outras cidades, e Bakhmut um exemplo. Então os russos poderiam fazer um movimento de pinça na direção de uma vila, né, uma vila ao norte dessas cidades chamada Izium, onde seria possível manter uma posição para poder fechar um cerco e um anel em torno dessas duas cidades, tendo o mapa aí da Ucrânia na mente de vocês, né? Bom, e aí a partir disso, né, considerando essa possibilidade de formação de um anel e de cerco sobre essas duas importantíssimas cidades ucranianas do leste, Slaviansk e Kramatorsk, é que os ucranianos iniciaram esse movimento de contraofensiva. É importante se dizer, né, que esse movimento de contraofensiva, que já vinha sendo preparado desde o inverno por parte das Forças Armadas ucranianas, ele teve que ser antecipado, seja por uma pressão por parte dos Estados Unidos e dos países ocidentais na OTAN, seja porque também no campo de batalha os ucranianos hoje se encontram com um cobertor muito curto, né? Em primeiro lugar, porque a batalha sangrenta em Bakhmut fez com que eles queimassem muitas reservas militares humanas e de materiais que eles possuíam, né? Boa parte dessas reservas humanas e materiais elas foram queimadas em Bakhmut, e isso, né, fez com que os ucranianos tivessem que mover alguns dos seus recursos, né, hoje que estão dentro da Ucrânia para poder refazer a defesa dentro daquela região no leste, né, porque uma vez que Artyomovsk era usada como um trampolim para poder atacar Donetsk e para atacar Lugansk e atacar outras áreas fronteiriças na Rússia, né, a perda de Artyomovsk faz com que
o lado ucraniano é que fique agora exposto à possibilidade de uma contraofensiva. Daí existe essa explicação, né, desse movimento ucraniano barra alguns mercenários russos e poloneses tentarem ficar adentrando na fronteira russa com a Ucrânia na região de Belgorod, né, naquele chamado Exército Livre da Rússia, né, que, enfim, descobriu-se, né, que tem georgianos, tem russos, tem poloneses, enfim, que tentaram ultrapassar ali aquela barreira no sentido de tentar dar combate dentro do território russo, né? E esses ataques eles continuam, né? Eles existem já há alguns meses, por um grupo formado, muito provavelmente, né, ainda não se tem muitas informações públicas, né, mas muito provavelmente por cidadãos russos emigrados que eram militares ou que tinham experiência militar e que se juntaram com grupos mercenários para poder tentar levar essa guerra para dentro do território russo, né? Tanto que esse grupo se autoproclama, né, como um grupo russo que quer iniciar um movimento de derrubada da ditadura, da chamada, entre aspas, ditadura do Putin. E aí os ucranianos, né, se encontram nesse meio de ter que tentar administrar as suas reservas estratégicas no campo de batalha. E aí você tem três áreas principais, né? Você tem a área de defesa de Kiev, onde estão localizadas as principais reservas-chave do país hoje. Existem as reservas que estão localizadas ao norte da região de Kherson, Mariupol não, Mykolaiv, ucraniano, né? Onde existem as forças militares para defender uma possibilidade de tentativa de cruzamento russo naquela região do rio Dnipro, né, que desce a região de Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson e deságua no Mar Negro, né? E aí, né, os ucranianos mantêm também uma linha defensiva naquela área e eles são incapazes de cruzar. Os russos também são incapazes de cruzar. Daí, por exemplo, né, essa questão envolvendo a explosão da barragem que aconteceu na última semana, onde houve, né, uma sabotagem. Sabe-se que esse tipo de tática é a tática usada pela SBU. Para quem não sabe o que é a SBU, ela é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, né? Служба безопасности Ucraniana, né? Que é uma espécie de serviço de inteligência militar barra inteligência de segurança policial, né? Funciona como uma Gestapo, basicamente, né? Tanto na teoria quanto na prática hoje, né? Essa não era a função dela inicial, né? Mas passou a funcionar assim na prática, depois do golpe de 2014. E aí, né, o que nós temos, né, é que essa explosão dessa usina hidrelétrica, ela acabou inundando toda aquela área em torno de Kherson, inviabilizando que, com o movimento das reservas ucranianas daquela parte do sul da Ucrânia até ao leste, inviabiliza que os russos possam ter a capacidade de cruzar aquela área, ou que cruzem com maior dificuldade, né? Porque o rio Dnipro, ele é um rio muito caudaloso, né? Não é qualquer rio, né? É um dos principais rios da Europa, né? Na União Soviética, era um dos principais rios da União Soviética, junto com o rio Volga. O rio Volga é um dos rios mais importantes da União Soviética. O rio Dnipro, ele era, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro mais importante rio da União Soviética. Então nós temos aí esse problema em torno dessa área onde você teve a inundação, onde ocorreu a inundação, e essa inundação ela inviabiliza que as tropas russas sejam capazes de cruzar o rio para poder iniciar a ofensiva na área ucraniana, controlada pela Ucrânia de Kherson, e posteriormente o avanço sobre Mykolaiv e quem sabe até Odessa. E por que os ucranianos fizeram isso? Porque isso é uma barreira, como eu falei para vocês, uma barreira natural. Então o objetivo é possibilitar que seja atrasado um possível avanço russo no sul, e também seja atrasado, por questões naturais também, um possível avanço russo sobre o leste, ao mover reservas estratégicas que os ucranianos possuam. Por quê?
Porque por mais que você seja alimentado por equipamentos, por mercenários, dinheiro, enfim, nenhum recurso ele é eterno. E a Ucrânia é um estado que já está numa situação lastimável já há algum bom tempo. E tem um outro dado fundamental sobre isso, que os estadunidenses e os britânicos já deram uma linha vermelha para o regime, para o governo de Zelensky, em relação à importância de se mostrar alguma iniciativa na guerra. Porque se não se mostrar nenhuma iniciativa, o que simplesmente o governo estadunidense e os outros membros da OTAN vão fazer é simplesmente deixar de lado Zelensky, abandonar a guerra na Ucrânia para poder centrar em outros focos que são considerados mais importantes, como é o caso, por exemplo, da situação em torno de Taiwan, onde os Estados Unidos já têm um plano de querer causar um conflito naquela região. E para que esse cronograma possa dar certo, é preciso que a Ucrânia consiga estabelecer por si esse foco desse núcleo de batalha, né? E isso não está acontecendo. A Ucrânia está incapaz de fazer isso, porque os europeus estão em crise, né? Eles não conseguem mais justificar a sustentação da Ucrânia nessa guerra, porque a Ucrânia não consegue esboçar nenhuma iniciativa, e os americanos também começam a ter um público completamente, nos Estados Unidos começa a ter um público contrário à guerra, né? Existe um outro problema para além disso tudo, que é o seguinte: a Ucrânia ela está lutando com a Rússia uma guerra como se ela estivesse lutando uma guerra do século XX, onde você tem aquelas colunas de tanques, enfim, a infantaria, alguma parte da artilharia, porque a Ucrânia, enfim, ela não está com tanta artilharia hoje, né? Principalmente por parte de alguns mísseis, né? Porque a Ucrânia conta basicamente com os blindados e também com os mísseis cruzeiro, né? que os britânicos e os estadunidenses forneceram, que são os mísseis HIMARS e os mísseis Storm Shadow, né? Que são usados não só para poder atacar as bases de defesa que os russos estão montando estrategicamente em torno do rio Dnipro, mas também para atacar as cidades russas, né? Como o caso, por exemplo, de Belgorod, né? Enfim, então os ucranianos estão lutando basicamente uma guerra no século XXI como se fosse uma guerra no século XX. Vide que nas últimas 24 horas, né, até hoje, sábado, 5 da tarde, né, 17 horas, o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas já haviam perdido 4 blindados Leopard em menos de 24 horas. 4 blindados Leopard. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? Considerando que não só são aqueles Leopards que alguns diziam que iria virar o conflito no país, né? Os Leopard 2A6, né? Os Leopards que já são tanques já vulneráveis desde os anos 80, né? Porque os turcos usavam o Leopard para poder combater o PKK na Turquia. E aí os curdos turcos, né, do PKK, eles usavam armas manuais, né, antitanque, para poder derrubar os blindados. E aí no final os turcos acabavam perdendo seus blindados e depois perceberam que usar blindado no campo de batalha não ia funcionar. Os ucranianos, pois não viram essa lição, continuam usando blindado, e usam o blindado também de uma maneira errada, né? Enfim, usam o blindado de uma maneira completamente errada no campo de batalha, que é uma presa fácil para os drones russos, né? Que também tem drones iranianos também que estão nesse campo de batalha, né? Mas os drones, né, têm cumprido um papel fundamental no campo de batalha, porque eles possibilitam, né, que os blindados eles sejam destruídos sem a necessidade de você usar a força aérea e utilizar também o grosso da artilharia, que, enfim, não é algo tão fácil, né, de se fazer, né, um tiro de artilharia correto e um veículo em movimento, né? Isso é algo que é muito complexo. Porém, os drones, por causa da sua agilidade e por causa da sua capacidade de precisão, enquanto o drone suicida, né,
torna capaz de destruir com uma facilidade ou não ou colocar fora de operação esses blindados que são usados para contraofensiva, né? E aí vem uma grande questão, né, que antes da gente encerrar, que eu acho que é importante se ressaltar. Quando começou essa contraofensiva ucraniana, né? Segundo, né, o presidente russo Vladimir Putin, a contraofensiva ucraniana começou na sexta-feira, quando teve não só a explosão no dia anterior da barragem, mas também quando teve o início desses movimentos ofensivos ucranianos em direção à cidade de Artyomovsk e em outras áreas no leste da Rússia, né? Porém, eu considero, né, que essa contraofensiva ucraniana, que já vem sendo prometida há semanas, ela já começou há alguns dias, né? Ela começou basicamente, né, com esses ataques que aconteceram na cidade de Belgorod e com o início de uma série de concentração de forças e efetivos militares ali naquela área do leste, né? Quando ocorreram essas operações na cidade de Belgorod, na Rússia. Então a gente pode considerar, né, que essa tentativa de levar a guerra para o território da Rússia, em Belgorod, e essa explosão da represa hidrelétrica do rio Dnipro já podem ser consideradas como partes do início dessa ofensiva ucraniana que estavam sendo posicionadas, né, antes desse movimento de avanço territorial que a gente observa nesse momento. Até onde vai esse avanço territorial é difícil dizer, né, porque isso depende, em primeiro lugar, da quantidade de recursos e reservas estratégicas que a Ucrânia possui, porque hoje a Ucrânia não conta com recursos humanos e militares suficientes para poder garantir uma defesa ativa contra a Rússia, que dirá iniciar uma ofensiva para poder expulsar a Rússia do leste. Isso é completamente irreal, isso não vai acontecer. E, enfim, tem um outro fato, né, que é o seguinte, né, porque essa bala, né, que os ucranianos estão disparando agora, ela pode ser uma das últimas, não só do Zelensky, mas também do próprio Estado ucraniano, porque, como eu falei para vocês, existe uma linha final, né, traçada pelo governo estadunidense, de que é necessário esboçar alguma iniciativa ofensiva por parte do governo ucraniano. Caso contrário, caso contrário, o suporte dos Estados Unidos e o suporte da Europa à Ucrânia pode diminuir, independente do conflito ter ou não alguma espécie de finalização. Até porque, eu levanto esse ponto e eu acho que isso é fundamental, o objetivo dos estadunidenses não é chegar a uma paz ou a algum acordo comum com a Rússia, ou então chegar a uma espécie de cessar-fogo. Eu penso, né, que os estadunidenses eles vão esperar o desenvolvimento do campo de batalha e esperar, nesse caso, qual vai ser a decisão do governo ucraniano antes de se chegar a uma solução definitiva do conflito. Porque para os estadunidenses o objetivo é que não haja uma solução definitiva do conflito, né? Mesmo que para isso, né, o mundo tenha que ficar à beira de uma guerra nuclear. Então, caso o Zelensky sofra uma derrota militar nesse movimento ofensivo, né, é muito provável que os estadunidenses, os europeus, eles diminuam essa intensidade desse apoio, não agora, mas a partir do ano que vem. Porque o que acontece, né? Os estadunidenses já anunciaram o envio, né? Os estadunidenses não, mas já pediram que outros governos na Europa enviassem aviões, caças F-16 para a Ucrânia, né? Alguns governos aceitaram, outros governos recusaram, e uma nova rodada de armamentos também para os ucranianos. Eles pediram isso, né, para esse momento, né, para que daqui a 6 meses, 8 meses, os ucranianos possam utilizar, ou seja, eles já estão pensando em estender esse conflito até o ano que vem.
tendo o ano que vem como uma data máxima para o Zelensky esboçar alguma iniciativa ou obter alguma vitória estratégica consideravelmente importante. Eu acho que isso é muito pouco provável, se não quase impossível, né, pelos recursos que hoje a Ucrânia dispõe, e isso coloca, né, a Ucrânia, né, o povo ucraniano, numa situação bastante ruim, né, porque isso abre não só a possibilidade de que a guerra possa continuar, mas também que esses crimes que os ucranianos fazem dentro do campo de batalha, seja contra os russos, seja contra a sua própria população, que é alistada de uma maneira forçada, para virar bucha de canhão no campo de batalha, possa continuar. Então nós estamos num cenário aí muito complexo dentro do campo de batalha, e um cenário também diplomático muito complicado, né? Onde o cronograma dos estadunidenses e dos britânicos já inclui a guerra no início de 2024, ou seja, às portas das eleições estadunidenses, né? Lembrando, né, que esse ano também deveria ter ocorrido as eleições na Ucrânia para presidente. As eleições para presidente foram adiadas. Zelensky continua como chefe de Estado até enquanto a guerra durar, praticamente, né, porque ele é a pessoa de confiança dos estadunidenses, e isso faz, né, com que não só o destino do Zelensky e o destino da administração Biden estejam amarrados ao conflito na Ucrânia, mas isso também faz com que esse conflito, em alguma medida, né, ele adquira uma proporção cada vez maior de uma guerra de fricções e movimentos, né, e menos uma guerra com movimentos decisivos, porque os russos também eles não estão muito preocupados em encerrar logo o conflito, por causa de uma série de complexidades que isso pode levar e acarretar no movimento de ocupação ou destruição violenta da Ucrânia, né? Que não é o que os russos querem, né? Porque os russos não querem destruir a Ucrânia e tornar a Ucrânia um estado hostil à Federação Russa, né? Enfim, esses foram alguns comentários breves que eu senti que tinha que fazer sobre essa contraofensiva. Também são importantes também para que a gente possa movimentar mais o nosso canal com algumas das discussões, né? Esse canal é de Pereira aqui no YouTube, que por enquanto está com um número baixo de inscritos. Então eu peço para que todas e todos vocês colaborem se inscrevendo e também divulgando esse canal e esses conteúdos que estão sendo desenvolvidos para outras pessoas, né? Nós temos aí praticamente uma live mensal a partir de agora, né? No próximo mês aí, nesse mês de junho, vamos tentar fazer uma live para poder discutir algum assunto consideravelmente relevante da atual conjuntura ou da história, e estarei informando vocês pelas redes, né? Me sigam lá no Instagram, Atualize com Éder, e também sigam também lá no Telegram, né? Onde eu tenho lá a minha página no Telegram, Professor Éden, História e Relações Internacionais. Um abraço e nós nos vemos aí por aí na internet, nos canais de comunicação. Um abraço, a gente se vê.